toda empresa tem uma cultura, né? Eu diria que a cultura, ela basicamente vem dos proprietários, porque é o proprietário que está ali, né? E eu te digo assim, tem que trabalhar bastante, porque você hoje, para manter uma cultura, você tem que estar em cima toda hora, né? Cobrando, aqui não está legal, vamos melhorar, aqui dá para melhorar, né? Você está sempre acompanhando. Então, claro, o funcionário ele entra, se você já tem uma cultura ali que está ativa dentro da empresa, e no primeiro dia ele já entra na tua cultura. Uhum. Agora, se ele entrar numa cultura que não está legal, depois você não consegue mais mudar, é muito difícil. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Fala Mais, o nosso podcast semanal aqui da região oeste, recebendo as nossas personalidades para bater um papo com a gente, no oferecimento das lojas Quero Quero, Cicobi Valcred Sul, Mercado Marini, Vinícola Maier e Embutido Serrano. E dessa vez a gente volta a conversar com um homem, né, Jonathan? Até que enfim, Já fazia né? algumas semanas que a gente tava brincando, tava vindo na sequência, assim, mulherada pra bater papo com a gente. Agora tá vindo um empreendedor aqui da nossa região pra conversar conosco, né? Temos o prazer de receber aqui um empreendedor que está desbravando, digamos assim, o oeste catarinense no ramo de alimento, né? De um modo geral, né? Estou recebendo aqui, a gente está recebendo, não fala mais, né? O Giancarlo Zatti. Ele é natural de Concórdia, mora em Concórdia e pelo sobrenome vocês já podem associar, né? O empreendimento que ele coordena, que ele comanda aí e que a gente vai falar sobre isso e também sobre outros assuntos da vida do Gian. Gian, prazer recebê-lo. Seja bem-vindo a Fala Mais. Prazer é meu, Jonathan e Jefferson. Então, fico feliz do convite de poder participar. Já faz algum tempo, né, que a gente vinha conversando, mas é isso aí. Hoje conseguimos, então, estar junto aí, poder falar um pouco da minha vida, eu acho, né? Exatamente. E assim a gente vai... Deu para encaixar a agenda, então, e estar presente por aí. Isso aí. Gia, você estava conversando um pouquinho antes de a gente começar as gravações e vamos, acho, retomar justamente esse assunto, que é falar sobre os princípios, né, os primórdios, digamos assim, do empreendimento de vocês, né? Do Zatti Supermercados, inicialmente. Hoje vocês já têm o atacadista também, né? Mas conta um pouquinho da história, que, como o nome diz, é familiar, né? Sim. O supermercado, então fica É o bem à vontade. sobrenome, né? Então, assim, a empresa Zatti Supermercados e Zatti Atacadista, né? Que recentemente se tornou atacado também, ela começou em 1988. Na verdade, até um pouquinho antes ela começou. Lá em Concórdia. Lá em Concórdia. Começou com a minha avó, aí meu pai foi dando sequência, aí depois teve tios também. Então, a gente ficou com 2 lojas em Concórdia todo esse tempo, até 2017, onde foi aberta a 3ª loja, em Ceará. Uhum. Nessa época ali, na década de 80, era um mercado já ou era um armazém? Era um armazém. Armazém. Um armazém. Em 86, era um armazém. E daí, logo, alguns anos depois, foi feita uma obra nova, se transformou num supermercado, né? Logo abaixo da rua ali, se transformou num supermercado. Uhum. Qual que é a diferença de supermercado para armazém? Nem sei se existe ainda armazém. Se esse nome ainda é usado. Antigamente era usado, né? Uhum. Aí depois foi migrando. Mas vendia assim, a granel. Geralmente os produtos eram granel, né? Era sacas de arroz, de farinha, feijão. Você ia lá, pesava, né? Isso aí. Levava. Hoje é tudo pacotinho hoje é tudo com né? código de barra. 5 quilos, código de barra, QR Code e tudo mais, né? Tudo rastreável, né? Tá sim. Então, dando, né, a sequência aí dessa história. Então, Certo. era um armazém inicialmente, iniciou com um armazém. Iniciou com um armazém, aí em 2000... E já chamava Zatti? Já. Então, em 2006, em 96 foi aberta a 2ª loja em Concórdia, em 96. Então, ficou essas 2 lojas todo esse tempo, enquanto os filhos vinham crescendo, né? Uhum. E aí, então, a nossa geração, aí, em 2014, que a gente assumiu a 2ª loja, que até então era meu pai, né?
Em 2014 foi feita a sucessão, ele saiu da empresa, a gente entrou, a gente já estava na empresa, né? Ele apenas saiu para nós poder fazer o trabalho da maneira que a gente achava conveniente. E aí, de 2014, quando nós assumimos, 2017 foi aberto a terceira loja, 2019 a quarta, 2020 a quinta, e assim por diante. Aí já em outras cidades. Isso. Mas já quando vocês assumiram ali nessa época que o seu pai saiu, vocês já tinham esse projeto em mente de expandir para Cara, outros assim, a municípios? gente sempre foi treinado para trabalhar. Eu acho que os projetos eles foram surgindo à maneira que os dias foram passando, entendeu? Então, meu pai sempre me ensinou, eu e meus irmãos, desde pequeno a trabalhar. E aí, cara, chega um ponto que você tem aquilo no sangue, entende? E você não consegue ver uma coisa errada e não fazer nada. Então, a gente via que a coisa podia melhorar e chega um ponto que você vê redes expandindo e começamos a falar, eu e meu irmão, vamos abrir uma loja. Até num determinado momento aquele ditado, né, quem procura acha, né? Aí, O teu irmão que você fala é o Marcos, é o Marcos. que é igual a você, inclusive, né? Gêmeos. Mas Vocês são, tava comentando antes, são 3 irmãos, né? Então, você... 3. O Jean, o Marcos E o Cassiano. Cassiano, que é o O caçula. mais novo, é. Aham. É mais novo, mas é maior, né? É maior que nós. Mais novo e mais perigoso. E aí, a sociedade é entre vocês 3, Sim, é? é. De forma igual? Sim, de forma igual. 33,33 cada Isso um. aí. E como é que é para resolver, cara, em 3? Cara, no início dava assim um pouquinho de atrito, né? Mas a maneira que a coisa vai crescendo, você não tem mais tempo de ver o que o outro está fazendo no setor dele. Tu tem o teu setor que está demandando bastante trabalho e hoje está assim. Eu tenho o meu setor, eles têm o deles e cada um está tocando o seu e a gente mal, às vezes, você fala pouco, inclusive. A gente precisa tirar tempo para conversar. Ô, como é que tá aí? Beleza? Tudo certo? Entendeu? Mas essa gestão, digamos assim, macro, porque a empresa ganhou proporção e vem ganhando proporção cada vez mais, né? Sim. Essa gestão macro, você falou dos setores, cada um tem Sim. delegado a sua função ali. A gestão macro, é claro, a gente se reúne diariamente, dá para se dizer, né? Quando ninguém está viajando ali. Às vezes alguém está viajando aí não... Mas, por exemplo, antes de vir aqui hoje, nós estava lá, nós 3. Então, nesses momentos, a gente troca essas ideias, entendeu? Uma gestão macro, para onde a gente vai, o que a gente vai fazer. Ah, tem tal problema, a gente conversa, né? E essas atribuições de cada um, como é que funciona? Porque são 3 sócios participativos dentro do negócio, né? Então, cada um tem a sua função. Você, por exemplo, quais são as tuas atribuições? A minha é SEO e expansão. Eu hoje estou trabalhando bastante na expansão. É você que é o responsável, então, por estar colocando o nome do Zat em várias cidades aí da região. Sim. Legal. Eu vou atrás, agora a gente está com os parceiros investidores aí junto, então, porque tudo é muito caro, né? Então, às vezes, você não pode aumentar muito o teu endividamento no banco. Aí a gente está dependendo de alguns investidores para estar junto com nós aí. Então, a gente define uma cidade, então é procurado o terreno, é negociado, ver se existe a possibilidade, né? Se existir, às vezes o dono do terreno não tem dinheiro para construir, aí às vezes você arruma um terceiro para fazer a obra, aí você faz um esquema no contrato ali, depende da situação, cada situação é uma forma, né? Não existe assim uma forma só, são várias. Entendi. E aí vai conversando até chegar no entendimento. E se não chegar, vai tudo água abaixo e não abre a loja, né? Mas essas tratativas, então, elas são muito individuais de cada cidade. Muito individuais. Vocês fazem os planejamentos bem específicos. Então, por muito exemplo, individuais. Tu comentou, vocês têm loja, né, o supermercado em 13 Itilhas, que é um supermercado. Sim. Né? Então, tu consegue trazer algumas explicações de como que foi para implementar o supermercado em 13 Itilhas e traçar paralelos ou coisas que são diferentes de quando vocês implementaram o atacado, que foi inclusive o primeiro em Ponte Serrada. Vou te falar a diferença das duas lojas, da de 13 Itilhas e de Ponte Serrada. Por incrível que pareça, a loja de 13 Itilhas,
Era do rapaz lá, e ele procurou nós. Ah, ela já existia. Já. E ele procurou nós. Então, na época, quando ele procurou nós, houve um interesse e aí foi se conversando, né? A gente foi para lá, ele veio para cá, conheceu e até que surgiu o negócio. A loja de Ponte-Serrada aqui, eu e meu irmão, nós viemos para cá. A gente tinha, na verdade, fazia uns 4 anos já que a gente queria abrir uma loja aqui. É uns 4 anos. Então, a gente veio para cá, eu e ele, um dia, e a gente rodou na cidade. E aí, onde tem a loja hoje, era um barracão, né, grande e tal, e ele tinha uma placa de vende-se na frente. E a gente achou um ponto bom. Até tinha outros pontos aí que não evoluíram, né? E daí esse evoluiu, a gente entrou em negociação, foi através de corretor, né, que fez o intermédio, a gente entrou em contato com o proprietário e foi se evoluindo. Acertamos um preço, compramos o barracão, fizemos a reforma e abrimos o atacado. Mas por que atacado? O que aconteceu ali? Era para ser supermercado. Só que teve um pequeno problema. O espaço do depósito não ia ser suficiente. E o barracão tinha um pé direito alto. Sim. E aí, quando caiu o projeto na mesa do cara lá que faz as gôndolas, tudo, ele falou, tá, mas por que vocês não fazem um atacado? Eu tenho um atacado lá em tal cidade que eu quero que vocês vão lá visitar. É bem semelhante a essa obra aqui, ao espaço que vocês têm. E a gente foi. A gente foi lá, visitou esse atacado, achamos legal e achamos válido fazer aqui daí. Por isso que de uma hora para outra foi criado logomarca, feito tudo novo, sabe? Foi tudo diferente, então foi bem corrido aqui essa obra. O problema se tornou uma oportunidade. Foi circunstancial, não foi planejado Não, no caso. não né? foi, era para ser um supermercado e virou atacado, assim... Porque você falou a questão do estoque ali, o estoque, até para o pessoal entender, e você não tem um local específico para o estoque, não tem um ambiente, o estoque ele fica em cima, né? O supermercado, tu precisa ter um estoque, né? Tu precisa ter um pulmão ali para suprir. A gente não tinha centro de distribuição na época, então cada loja tinha um pulmão de estoque. Sim. E ali, como a gente tinha um pé direito alto de 6 metros, cara, o estoque ficou todo em cima das gôndolas, né? E aí... É que nem cidade que não tem mais para onde crescer, né? Faz prédio, né? Cresce para cima, né? Isso aí. Então, já quais são as características analisadas para vocês definirem e tomarem uma posição de investir em determinado local, município? Primeiro lugar é espaço, né? Tem espaço para você conquistar a venda que você necessita ou não tem? Como é que está a concorrência? É mercado de forma geral. O concorrente, ele está forte ali ou ele está frágil? A cidade tem quantos habitantes? Qual que é o PIB da cidade? Entendeu? Então, a gente faz umas análises para se definir o modelo de negócio, né? Então, assim, eu digo que sempre quando a gente abre alguma loja, a gente já quase sabe o que ela vai vender, porque tá no dia a dia nosso isso, né? É feita análise e, claro, se você abre e não consegue aquela venda, você vai em busca, né? Sim. Então, você analisa o comportamento do concorrente nos primeiros uns dias. B, C, e aí vai. Cada dia é um dia, né? Mas essa ideia do atacado, falando especificamente aqui de Ponte-Serrada, nossa região mais próxima aqui, os municípios vizinhos, você veio trazendo algo inovador, né? Porque não existia nada semelhante. Até mesmo, acho que nas cidades maiores, né? Xanxerê, acho que nem tem atacado. Agora vamos fazer um lá, né? Porque... Vocês vão fazer? Não. É uma rede do Rio Grande do Sul que vai fazer. Verdade. Por exemplo, em Ponte-Serrada, vocês vieram, né? Trazendo esse mercado diferente, né? E explorando um público diferente. Então, acabaram trazendo pessoas de fora que até então não consumiam na cidade para consumir no município. Mas né? isso faz parte do projeto, né? Por isso que ele pegou um pouco de frente com a BR ali, então a análise foi feita para Ponte-Serrada, para Vargião, para Passos Maia, entendeu? Para Campina da Alegria. Essa região aqui tem bastante interior aqui por perto, né? Então ela já foi feita uma análise macro para isso, não apenas para a cidade de Ponte-Serrada. Certo. E nesse modelo de negócio foi a primeira e é a única empresa até então de vocês?
Tem de outro atacado? Temos um em Concórdia já. Já tem um Sim, Concórdia. aquele lá é maior, né? Vocês até queria convidar para vocês conhecer lá. Ficou bem bacana lá também. Será um prazer. Bem bacana. Então, em Concórdia, já são 3 unidades do ZAT? Ou... São 3. Com esse atacado são 3. Porque já tinha os dois supermercados, né? Mas os supermercados são em bairros. E esse ficou na Doutor Maruri, lá. Bem lá no centro. Do lado da praça lá. Inicialmente, os outros 2 supermercados de vocês iniciaram nos bairros da cidade, não era no centro da cidade? Não, nos bairros. Um na saída para Erechim e outro na saída para Chapecó. Sim. Ô, Jean, você tem formação em administração, né? Sim. Você é formado em administração. O que te levou a escolher a área? Eu calculo que já tenha sido a própria... Tu diz a área. A própria veia empreendedora que vem de família, desde a época do teu avô lá. A área de ensino, né? Cara, assim, o meu ramo não tem uma faculdade. Eu te digo assim, eu fiz administração, mas tudo que eu sei foi no dia a dia, entende? É errando, é buscando conhecimento, é conhecendo o que as outras redes fazem, entendeu? É bem assim mesmo. Não tem assim alguém que te chama e te fala, agora tu tem que fazer isso. Não. Mas essa parte de administração você aplica no teu dia a dia, que tu disse que a tua função hoje é a expansão, né? Buscar a expansão. Sim. Quem faz a administração do que já está acontecendo dentro das unidades abertas? Como eu falei, eu sou o CEO e trabalho na expansão. Então, eu e meus irmãos, né? A gente faz tudo. Só que faz tudo entre aspas, né? Tem vários setores. Sim. Então, assim, tem Coordena, setores... no caso, né? Por exemplo, assim, tem setores que estão andando bem, que, tipo, a gente não precisa ir lá interferir ou vai bem pouco, né? Agora, tem setores que a gente interfere mais. Por exemplo, assim, vamos pegar, por exemplo, o setor de marketing. A gente vai lá, vamos fazer isso aqui diferente, vamos fazer isso, né? Aí, por exemplo, tem o setor de RH que tá legal, a gente vai menos, entendeu? Mas o meu irmão, por exemplo, os meus 2 irmãos, eles ficam no administrativo, geralmente. Eu que saio mais. Então, eles estão ali só fazendo isso, né? Por exemplo, o Marcos, ele é diretor comercial. Então, assim, além de diretor comercial, ele cuida da DRE, de vários números ali que fazem para fazer a gestão da empresa mesmo, né? Mais burocracia, papelada. Isso, ele está ligado nisso dia a dia, né? Até porque ele está mais no escritório, né? Sim. Cara, e como é que foi para vocês o crescimento do negócio, né? Porque uma coisa é você ter 2 unidades, já é alguma coisa bem, bem interessante. Mas outra é você ter diversas outras, né? O número de funcionários maior, o número de valor envolvido, né? Nos processos maior. Assim, Jefferson, eu vou te dizer que cada unidade muda tudo. Tipo, às vezes eu pensava assim, quando eu tiver 5 unidades, eu vou abrir a 6ª, não vai mudar nada, a 7ª, porque já vai estar ajustado. Já vai absorvendo. Não é assim. Não. A gente está em construção a 9ª unidade, já anunciamos a 10ª, e a gente nunca mudou tanta coisa como nós estamos mudando agora. Sistema, centro de distribuição, as salas ali dentro. Agora a gente vai até mudar o administrativo do local. Por questões, aí tem umas outras questões burocráticas, a gente precisa mudar o administrativo, né? Regularizar a obra, enfim. E aí, então, cara, vou te dizer, a gente nunca fez tanta coisa nesse momento na empresa ZAT. Sim, mas para você conseguir fazer esse crescimento lá atrás, então, a primeira tomada de decisão, que foi sair do município de Concórdia e abrir a primeira unidade fora. E depois, né, conforme foi crescendo, vocês tiveram, acredito eu, que buscar auxílio profissional de fora, ou vocês foram absorvendo tudo e fazendo por si mesmo? Teve auxílio profissional. Teve várias pessoas, poucas pessoas que, eu diria assim, são pilares. Tipo, você vai fazer uma casa, você tem lá 5 pilares que sustentam a casa, né? Um desses pilares, 2, 3, que seja, cada pilar é alguém que está ali te escorando. Então, assim, a gente teve
consultoria. A gente teve... Só que assim, não é uma consultoria... Eu diria que para crescer não é técnica. É algo assim que você precisa ter na tua mente. O que tu quer? O que tu quer fazer? Onde tu quer chegar? Como agir com as situações, entendeu? Então, a partir disso, que você vai buscando pessoas que são do teu perfil. Por exemplo, tem escritórios que são extremamente técnicos, que você contrata para resolver determinado problema. Mas, por exemplo, quem é que vai te livrar com uma briga com a tua mulher em casa? Entendeu? Teve um consultor nosso que ele já chamou meu pai e minha mãe, minha esposa, falou, ó, vocês têm que entender que as coisas vão mudar, eles vão trabalhar bastante, entendeu? Então, teve por trás de tudo, tem uma preparação. Tem um carinho, um negócio especial ali pelas pessoas que estão envolvidas. Não é você querer sair assim de uma hora para outra, abraçar tudo, que aí você começa a arrumar problema em casa, ou você não fala mais com o teu pai e tua mãe porque você está toda hora trabalhando, eles começam a questionar. Poxa, filho, mas, né? Cadê você? Sumiu? Na verdade, não, estou trabalhando. Sim. Esse gerenciamento de tempo é um dos desafios, talvez, né, para a expansão do negócio em si, né? Agora, principalmente, com filhos, né? Principalmente. Você tem filho pequeno? Filho pequeno, 2. Gêmeos. Gêmeos também. Então, eu diria assim... Eu não sei que... A gente achava que era difícil antes, mas agora é outra história. Tipo... Eu acho que o tempo que eu tenho na empresa é o tanto de tempo que eu preciso com eles também. Porque eles tomam tempo, né? Mas é um tempo bom, de qualidade. Sim. A gente quer estar junto, né? Pois é. Esse olhar a gente ainda não tem, né, Jonathan? De ter filhos. Não. Mas são teus primeiros filhos pequenos. Sim. Que idade tem? 1 ano e 10. Bem pequenininhos. Antes de ter eles, né? O teu ritmo provavelmente devia ser outro. E o que os filhos trouxeram de motivação para ti, né? Porque às vezes a gente pensa, o filho está tomando... vai pegar um tempo que eu teria para evoluir profissionalmente, só que quando chega realmente o filho, os pais dizem, né? Que ele mudou completamente a rotina, mas acabou ampliando a produtividade para que o tempo que às vezes eu tinha antes 10 horas, agora com 6 eu faço o que eu faria em 15, né? Eu diria assim, cara, eu acho assim que o cérebro, ele não deixa de ser um músculo. Se você tá ali com esposa, com filhos, com uma casa para cuidar, entendeu? A gente tem uma casa lá, então, às vezes tem serviço de casa, tem empregada, né? Então, você tem um outro negócio ali dentro para você estar gerenciando. Então, assim, antes, quando não tinha, eu morava no apartamento, ou morava com o pai e a mãe, né? Antigamente lá. Você não... Eu acho que você trabalhava menos e achava que estava trabalhando bastante. Agora não. Agora com os filhos, eles moldam você de um jeito que o teu ritmo é muito mais acelerado. Entendeu? Você entra no ritmo. Eu acho que eu trabalho muito mais hoje do que antes de ter eles. Apesar de ter eles agora. Sim. Porque o ritmo muda. Mas conseguindo aproveitar tempo com eles. Sim. E como é que você faz a tua gestão de tempo? Você consegue um tempo de qualidade com a família, aproveitar os pequenininhos ali? Procuramos conseguir o máximo. Eu acredito que consigo, sim. Fim de semana, por exemplo, sábado, domingo, o tempo é todo para eles, né? E de dias de semana também. De manhã eu saio trabalhar, às vezes um pouco mais tarde. Ao meio-dia a gente almoça junto. Então, eu não posso dizer que a gente não tem tempo. Eu tenho, sim, para eles. Tem que... você falou 1 ano e 10 meses eles têm, né? Mas você... chegou o momento quando eles nasceram, você definiu uma gestão diferente para o seu tempo, para as atribuições? Opa, agora vai mudar... De um dia para o outro, eles nasceram, então tem que mudar. Ou foi gradual, foi acontecendo? Vai acontecendo, até porque o filho ele tem várias etapas, né? Então, ele nasce, daí é pequenininho, ele fica no bercinho ali, aí agora eles estão no Terrible 2, né? Eles querem confusão agora, então é outra modalidade agora. Eu tenho cada modalidade, cada etapa deles, a gente tem que se ajustar. Sim.
Eles que comandam, né? Por um bom tempo ali. Inclusive quando são bebezinho ali, né? Eles que fazem os horários de sono e tudo mais, né? Tá, você estava falando dos setores, né, de dentro do negócio. Vamos voltar agora a falar um pouco do negócio. Um pouco aí, né? Não tem problema. A ideia é justamente essa, a gente ir e voltar nos assuntos. Comentou brevemente, por exemplo, o setor de RH vai bem. O RH dentro da empresa é o setor que trabalha com os colaboradores, com os funcionários. Sim. Vocês têm um número grande hoje de colaboradores? Passa de 500. 500. É. E essa gestão das pessoas, existe uma cartilha, alguma coisa assim, uma cultura que a pessoa que entra no grupo ZAT tem que vestir a camisa naquele formato lá e absorver? Assim? Com certeza. Toda empresa tem uma cultura, né? Eu diria que a cultura, ela basicamente vem dos proprietários. Porque é o proprietário que está ali, né? E eu te digo assim, tem que trabalhar bastante. Porque você hoje, para manter uma cultura, você tem que estar em cima toda hora, né? Cobrando, aqui não está legal, vamos melhorar. Aqui dá para melhorar, né? Você está sempre acompanhando. Então, claro, o funcionário ele entra, se você já tem uma cultura ali que está ativa dentro da empresa, e no primeiro dia ele já entra na tua cultura. Uhum. Agora, se ele entrar numa cultura que não está legal, depois você não consegue mais mudar. É muito difícil. Uhum. É poucas pessoas que você vai conseguir mudar a cultura dela dentro da tua empresa. Então, até a gente já teve no passado casos aí de fazer algumas alterações porque a pessoa não estava se adaptando a culturas novas que a gente estava implementando. Né? Uhum. Aí fizer mudanças na própria cultura do negócio disso. Tem horas que sim, né? Porque, que nem eu te falei, são várias etapas. Você abre uma loja, abre duas, abre três. Conforme cada loja que você abre é um patamar diferente. Então, eu diria que sim, que a cultura ela sempre está em constante mudança. Eu digo assim, uma empresa que cresce, não existe você chegar nela e fazer o que você sempre fez. Uhum. Eu te contratei ano passado. E do ano passado para esse ano, você fez a mesma coisa que você estava fazendo no passado. Não vai dar certo, porque a empresa está crescendo. Você tem que estar crescendo junto. Tem que ser dinâmico, né? Eu diria que a pessoa que quer crescer, ela tem que entrar numa empresa em crescimento. Uhum. Que daí ela vai pegar, e é até bom, porque daí ela absorve, ela cresce junto. Entendeu? Sim. A gente tem vários casos aí de colaboradores que cresceram na nossa empresa. Cresce porque está ajudando o negócio a crescer, o negócio, claro, o time, né? Eu preciso das pessoas, a gente precisa um dos outros, né? Tipo, se a pessoa ela tá fazendo por merecer, ela tá se desempenhando cada dia melhor, ela vai receber um reconhecimento. Uhum. Esse negócio de ter essa identidade da marca, a gente recebeu aqui, né, o Diogo, né, que é um dos colaboradores de vocês, e na época eu lembro que eu comentei que é muito importante ter, no caso de vocês que tem várias unidades, por exemplo, eu entrei na unidade de Ponte Serrada. Se eu entrar lá na unidade de 13 Tilhas, eu percebo que eu tô entrando na marca ZAT, grupo, né? Isso. Eu tô entrando, seja da parte estética, do layout, do atendimento das pessoas, né? Ter essa unificação. Porque é feito esse acompanhamento. O Diogo faz o acompanhamento dessas lojas, né? Uhum. Então, às vezes, ele troca um gerente de uma loja para outra, né? Porque eu diria assim, cada pessoa tem um perfil. Tem um gerente que ele é bom na layoutização da loja. Tem outro que é bom com as pessoas, é bom com as pessoas. Tem outro que daqui a pouco é bom com organização. Tem uma loja desorganizada. Daí o gerente de uma loja tem um perfil bom de organização, tu coloca ele lá, ele organiza a loja. Uhum. Entendeu? Aí, então, nós como gestores, a gente tem que identificar o perfil das pessoas e não brigar com elas. Sim, é como um técnico de um esporte, né? Futebol, vôlei. Tem uma que identificar pessoa o jogador ali e colocar na... Ela não tem a cultura da organização, mas ela é ótima em outras coisas. Então, eu tenho que ter essa visão e identificar o perfil bom dela e colocar ela no lugar certo. Uhum. Eu acho que isso, para a empresa que cresce,
É o principal. Sim, explorar ao máximo o que a pessoa sabe fazer, né? Não O querer... perfil de cada pessoa. É. Sim, perfeito. E é uma missão e também um desafio, né? Trabalhar com pessoas, porque você falou, né, já são 500 colaboradores. Para gerenciar tudo isso, é claro que tem uma equipe, tem responsáveis, tem setores diferentes, né? Mas é um desafio diário também para gerenciar. São 500 pessoas ali envolvidas, né? Com um único objetivo, né? Empresa que cresce, quando você sai lá de baixo, por exemplo assim, você está abrindo um setor novo. Vai haver resistências, algumas resistências para a pessoa que vai coordenar aquele setor novo. Por exemplo, o setor novo vai ter que coordenar tal assunto. Aí aquela pessoa, mas como é que o cara agora vai me dizer o que eu tenho que fazer? Então, é esse o trabalho que a gente tem às vezes, entende? Na empresa que cresce. A gente já teve várias situações assim, de pessoas que não ensinam e não deixam os outros crescer. Então, eu sempre digo, a pessoa, quando ela quer ir bem na vida, primeiro de tudo, ensina tudo o que você sabe para outros. Para quem você acha que vai pegar. Ensina. Cara, sempre ensina. Que daí você pode dar mais um passo na escadinha, né? O que acontece? Tem pessoas que acham que se ensinar vai perder o cargo. E não é assim. Sim. Não é. Ela corre o risco dela evoluir também, né? Quem não ensina, corre o risco de ser demitido, porque está travando o setor. Sim. Entendeu? Você não pode travar o setor. Da mesma forma que tem os potenciais ali, você tá à frente do negócio, você tem as suas dificuldades, né? Então, assim, exige muito de nós aí buscar conhecimento, entendeu? Como é que a gente busca? Cara, saindo de casa. Primeiro lugar. Sai de casa. Sai de casa, vai para outra cidade, vai para um outro lugar, vai visitar uma outra rede, vai visitar uma empresa, vai conversar com pessoas, vai comprar Tipo, eu compro tudo no mercado, entendeu? Questão de obra, passa tudo por mim. Cara, e assim, quando tu compra, tu vai aprendendo, entendeu? Sim. Vai aprendendo. Tu faz vários orçamentos, aí um fala uma coisa, outro fala outra. Tipo, eu vou fazer uma loja. Eu vou orçar várias empresas de pré-moldado, por exemplo. Uma vai me dizer, faz assim, outra faz assado. E é ali que você vai aprendendo. Sim. É networking. Sim. Essas dicas aí, elas são bem importantes, né? De pegar e agora compartilhar, no caso, elas, né? Para as pessoas saberem. Porque, às vezes, a gente, no dia a dia do negócio, parece que tu chega num beco sem saída ali. Como é que eu vou crescer? Para que lado que eu vou? O que eu tenho que fazer? É ali que você tem que sair de dentro do teu negócio, né? Quando você está muito ali dentro, você não vê essas coisas. Inclusive, você não vê o teu próprio negócio que ele não está legal. Você começa a não ver mais isso. Você está dentro, você está inserido ali no ambiente, né? Você tem que sair, como você falou, isso é físico mesmo, né? Você tem que sair para sair para fora é uma redundância, né? Quando a gente abriu em Seara, eu fiquei 8 meses morando lá. Só que para mim, eu gosto muito de aprender para poder ensinar, entendeu? Eu não sou aquele que contrato gente para fazer tudo. Eu gosto de aprender e depois contratar, treinar e daí colocar o cara para executar. Então lá em Seara, eu fiquei de gerente 6 meses. Então eu aprendi toda... Por isso que a gente vai criando experiência, entende? Experiência é uma coisa que ninguém te tira. Sim. E é importante, entendeu? Então lá em Seara, fiquei de gerente. Cara, bati a cabeça lá, assim, abacia as prateleiras de final de semana. Porque vendeu muito lá no início, né? Limpava as prateleiras. E aí, de final de semana, Cara, porque não tinha o que fazer. Tive que trabalhar. E eu te digo, quer crescer na vida? É só trabalhar. As outras coisas vão vindo junto. Entendeu? Sai de casa, vai conversar com pessoas, monta um plano. Que plano? O que tu quer fazer? Pensa em alguma coisa. E começa a executar esse plano. Eu começo por onde? Cara, não sei, depende do plano. Né? Mas pelo menos faz alguma coisa, né? Tu não pode ficar parado. Exato. E lá atrás, quando vocês saíram pela primeira vez de Concórdia, com a primeira unidade de fora da cidade, vocês tinham essa noção
ou o objetivo, a gente vai ter várias unidades espalhadas pelo oeste. Não tinha. Não. Aham. Então, A gente não sabia até que ponto poderia chegar. E, bom, tem coisas que ainda hoje a gente não sabe que vai acontecer. sim. E de uma hora para outra acontece. Aí você vai recalculando a rota. Isso aí é uma informação, é um negócio bem interessante. E que o próprio Falar Mais, ele vem construindo, a gente vai juntando as pecinhas das pessoas que vêm participar conosco. Umas semanas atrás a gente recebeu o Ted lá de Concorde, da agência Joia. Conheço ele. Conhece? Sim. E ele falou algo muito semelhante, que é, cara, trace um objetivo, mas não faça um planejamento de longo prazo, um macro objetivo. Lógico, você tem que pensar lá na frente, Sim. mas vá fazendo os pequenos passos. Eu digo a escada. Isso. Suba degrau por degrau. Não queira pular degrau. Não vai dar certo. Sim. Uhum. É exatamente isso, né? Porque você tem etapas, né? Tem que dar o passo conforme o tamanho da perna também, né? Exatamente. Você não vai... Senão ali você vai... Às vezes você já deve ter visto aí uma empresa que do nada, nossa, os caras do nada estão gigante. Aí quando tu vê... Porque não cai teve tudo. uma sustentação, né? Porque não tem, a escadinha, ela não, tu tem que subir ela degrau por degrau. E quanto mais alto, maior o tombo também, né? Mas é interessante, né, Gia? Você falou das diferenças de cada negócio. Embora vocês tenham 9 lojas abertas já hoje, né? 8 abertas, a 9ª em construção e a 10ª anunciada. Então, tá chegando a uma dezena já de lojas. Mas essa diferença que existe entre cada uma, no caso, é uma diferença que foi vindo com o passar da abertura de cada loja e foi se replicando para as demais, para as anteriores? Ou cada uma tem um modelo diferente, uma filosofia sem dúvida que você vai crescendo, você vai aperfeiçoando algumas coisas. E aí, tipo, você em tal loja, você aperfeiçoou uma coisa. Então, vamos colocar nas outras Certo. também. Usa como modelo de negócio. Eu diria assim, hoje a nossa rede ela não está 100% como talvez daqui a 5 a 10 anos ela vai estar. Ela talvez vai continuar se adaptando. Eu acho isso importante porque o que acontece? Você vê algumas redes ali que criaram um modelo de negócio e estão só replicando e não estão mudando nada. Isso eu não sei se é sustentável para o futuro. Eu acho que é bom você daqui a pouco até ser menos agora, mas lá na frente você continuar aperfeiçoando, mudando alguma coisa, entendeu? Se adaptando ao cenário que vai se criando. Sim. E não você achar que aquilo ali é só replicar e não precisa mudar nada. É uma receita pronta e fechada, né? Eu digo que cada ano muda. Tem que se adaptar. Eu, inclusive, posso dar um exemplo prático do teu negócio, cara. Porque lá, quando a gente conversou com o Diogo... eu acho que o atacado de Concorde, ele tinha recém-inaugurado, o de Ponte Serrada já estava nativa, né? E eu fiz uma pergunta para ele dos valores, né? Então, tinha diferenciação de valor conforme o produto dentro de cada unidade. E hoje eu já vejo que a comunicação, ela está unificada. Então, eu estou vendendo uma caixa de leite em Ponte Serrada, é a mesma caixa de leite com o mesmo valor que eu estou vendendo lá em Concorde. Eu acredito que isso seja uma adaptação dessas pequenas, essas reprogramações que vão acontecendo, né? São coisas assim que você vai trabalhando. Por exemplo, imagina um aquário. A água está paradinha. Você larga um peixe dentro, a água se move. Entendeu? Então, uma loja nova, quando ela abre, eu acredito que acontece isso no início dela. Ela se move a água para depois ela entrar num ritmo, entende? Sim. Essa questão da definição dos preços, por exemplo, hoje vocês têm tabela unificada de preços para os produtos para essas 8 lojas aí abertas? Tem diferenças de preços. Tem porque tem diferença? Tem, porque assim, você tem modelos de negócios diferentes. Um é atacado, o outro é um supermercado, o outro é uma venda X, o outro é uma venda Y, o outro tem a estrutura custa mais para manter, o outro a estrutura é mais enxuta, entendeu? Então, existe
um pouco de diferenciação. Mas as promoções que saem na mídia são todas... Unificados. E são os mesmos preços. Os itens de promoção, no caso, Mas são varia os mesmos. pouco, tá? Os preços variam bem pouquinho. Sim. Em relação à compra dos produtos, Jean, os produtos que vão ser vendidos, no caso, nos supermercados, nos atacados, enfim, é feita uma compra para toda a rede ou é específico? Cada loja faz sua compra? Normalmente, sim. É feito para toda a rede. Exceto alguma compra regional, né? Algum produtor ali regional vai vender alguma coisa para aquela loja ali. Mas, senão, eu diria que 98%, 95% é uma compra para toda a rede. Agora, com o centro de distribuição, isso vai vir mais à tona. Porque o que acontece? A gente vai comprar e vai mandar entregar lá no CD. E o CD que vai entregar para as lojas. Então, tipo assim, a gente vai tirar o pulmão das lojas, do estoque, e vai levar num lugar só. Vai concentrar num lugar só. Só Vai que ser ali onde? vai ser em Concórdia. Concórdia mesmo. Só que aí a gente está trabalhando o software, o sistema para deixar esse processo redondo. Porque você imagina que tantas lojas ali, você vai aqui em Ponte, você vai comprar um produto, o meu software ele tem que estar ajustadinho para o separador lá do CD separar essa mercadoria, colocar no caminhão, o caminhão entregar aqui. Sim. Entendeu? Não pode ter furo, e né? o comprador deixar o CD abastecido. Sim. Então, é uma cadeia que tu trabalha bastante para deixá-la organizada. Já vai ser um desafio novo, né? Um negócio totalmente diferente do que você está trabalhando hoje. Sim. Uma pergunta, né, Jonathan? Da parte pessoal aí do Jean, agora voltando. Não sei se era isso que você queria pedir para ele. Eu vi lá no briefing, né, que a gente passou para ti, que dentre os teus hobbies está a aviação. Ah, sim. Isso? Sim. Mas tu tem um avião? Tenho. Tem? Olha, a segunda pessoa que vem no podcast que tem um avião. E é piloto? Também. Que legal, só, cara. Eu e meus irmãos e meu pai. É? É uma brincadeira aí que começou e ficou séria, assim. Começou eu e o Cassiano, o meu irmão mais novo. A gente começou lá em 2018. Vamos fazer carteira de avião. Tipo, o que vocês estão pensando, né? Nada a ver, né? É a V, né? E aí começou, a gente foi uma cidade próxima ali de Concórdia, que fazia as aulas e tal. E aí era um momento, um ano que a gente não tinha tanto trabalho, tava mais assim, sabe, de boa. E aí a gente encaixou isso daí, e aí no final o negócio ficou sério. Então, é um esporte, não digo que é um esporte, eu diria que para nós está sendo quase que uma necessidade, né? Sim. Vocês utilizam o avião comercialmente hoje? Começou como esporte, hoje a gente já utiliza ele para trabalhar, para lazer também, né? Mas que ano começou? Trabalhar. 2018 a gente começou. 2018. Como esporte, o que, por exemplo? Vocês faziam o quê? No início a gente fazia uns voozinhos aí local na cidade e tal, levava os amigos, família. Mas é o quê? É um monomotor, bimotor? É um monomotor. Começamos com ultraleve, né? E aí, na verdade, hoje a gente já trocou aquele primeiro avião, a gente já tem outro agora de 4 lugares e o meu pai comprou um de 2 lugares. Então tem 2. E Concórdia tem um facilitador, né? Tem um aeroporto, então fica mais fácil, né? Sim. E conta pra gente um pouquinho essa parte de curiosidades mesmo, né? Por exemplo, como que é o processo para fazer a habilitação, né, do avião? Você vai numa autoescola, tem baliza? Pois é, cara, olha só. No início, cara, parecia assim um bicho de 7 cabeças, porque eu não tinha ninguém para ajudar, não tinha ninguém. A gente dependia totalmente de ir na escola que era em Erechim, né? Certo. E tudo que a gente aprendia era lá. A gente não tinha um amigo ou coisa que já era piloto que dizia para nós como que funcionava, né? Então eu te digo que o meu aprendizado na aviação foi bem assim penoso, bem árduo. Não foi fácil, viu? Não foi fácil. Eu fui 85 vezes para Erechim fazer a carteira de carro. Dava 160 quilômetros cada corrida. Caramba!
E quanto tempo demorou? Eu fiquei uns 10 meses aí na função. Nossa, E depois levei mais um bom tempo para praticar bem em casa. Umas 2, 3 vezes por semana, então? Eu ia, ia. E aí lá, como que era lá no centro Lá de eu aviação? comecei, eu fiquei alguns meses fazendo aula teórica para poder passar na prova da ANAC, né? Tem uma prova da ANAC que é difícil e tal. Só teórica. Teórica. São 5 matérias, 20 perguntas por matéria e a média é 7, né? Então, eu passei com 7,5, acho. Não foi? E o que tem nessa teoria, cara? O que tem que saber mecânica São do 5 avião? matérias. O que é? Motores, instrumentos, meteorologia, teoria de voo e navegação. 5 matérias. Bem técnicas. Bem técnicas. Então, assim, por exemplo, vamos discutir meteorologia. Cara, você tem que saber tudo de meteorologia. Vamos discutir motores. Você tem que saber tudo de motores. É bem puxado, entendeu? Daí tem teoria de voo, navegação, por exemplo. Como é que eu faço para passar um plano de voo daqui a São Paulo? Com quem que eu falo? Qual a rota que eu vou seguir? Então, isso tudo é navegação, né? Sim. Aí... Mas como que foi o primeiro dia, primeira vez, na verdade, que você sentou na cadeira ali no cockpit? Como a primeira vez que eu sentei, eu não queria mais fazer outra coisa a não ser terminar aquilo ali. Porque, cara, eu gostei demais. Eu falei, não, aqui eu vou... Quando você sentou na primeira vez para pilotar o avião, para tirar o avião do solo. Sozinho? Isso se chama voo solo. Você fez isso sozinho? Teve um dia que tem que fazer. Mas no começo, não? Não, eu solei com 30 e poucas horas de prática. Horas práticas. Eu solei com 35, 37. Foi bastante. Não é pouco. Justamente porque eu falei, eu não tive ajuda. No início eu pilotei um avião que era mais difícil, então eu perdi algumas horas ali, né? Essa pilotagem no início usa simulador ou faz... Não, eu praticamente não usei. Nada de simulador? Não. Mas eu aí fazia NOCEL, que é o simulador dentro do avião. Tipo, tu imagina que tá pilotando e tá sentado ali no avião no chão, né? Mais de 36 horas, tu falou? Pra fazer o primeiro solo. Mas esse teu primeiro solo... foi você contigo mesmo dentro do avião? Sim. Aí você sozinho lá dentro da aeronave. Você faz um voo com o instrutor, você já meio que sabe que ele vai te solar, o instrutor, né? Então você vai lá, teve um dia que eu fui lá, eu já imaginei que ele ia me solar naquele dia. Então eu fiz um voo com ele não botou a mão em nada, fiz alguns 4, 5 pousos, e daí ele falou, pode parar aí que eu vou descer. Daí eu parei no cantinho da pista, ele desceu, nem desliguei o avião, né? E aí eu fui. Mas sozinho, só você eu lembro que eu olhava pro lado assim e o banco tava vazio. Foda, cara. Eu olhava assim, meu Deus, não tem ninguém do meu lado. Mas aí depois dessa primeira vez aí foi... Não, tranquilo. Aí só foi. Só foi. Eu acho que para você pilotar o avião existe uma virada de chave. É quando o instrutor quer te solar, tu acha que não vai conseguir e, na verdade, tu já tá pronto para aquilo. Já tá há muito tempo pronto, né? Já tá já tá há muito tempo. Só mais que uma questão psicológica, aquilo vai perdurando um tempo, sabe? Cara, eu vou solar ou não vou? Vou solar ou não vou? E aquilo vai levando, até que chega um momento, daí ele fala, vou sair. Que daí ele vê que ele tá estrovando ali do teu lado. Daí ele sai e você vai. E, cara, a partir daquele momento que você faz o primeiro voo solo, parece que tudo clareia. Porque o que acontecia antes? Tu tinha um instrutor do teu lado que botava a mão. Sim. Então, na tua cabeça, tu tava fazendo certo. Mas o instrutor metia a mão porque na cabeça dele, eu tinha que fazer um pouquinho diferente. Mas só que, cara, cada um tem um jeito de pilotar. Entendi. Entendeu? Nesses voos anteriores que tinha um instrutor do lado, então... Em todo voo tinha um bedelho do instrutor. E assim, né? Tem vários instrutores. Tem um instrutor, cara, que ele bota a mão em tudo. E tem um instrutor que já te larga mais, entendeu? Então, esse instrutor que bota a mão em tudo que você está fazendo, ele atrapalha, de certa forma. Sim. Porque ele não deixa você criar... Às vezes ele tem medo, né? E tal. O avião é da autoescola, entendeu? Aí, tipo...
ele não pode estragar o avião, né? Imagina, às vezes não é nem fato de estragar, às vezes também é você sair da pista ou pilonar, pode ser um problema sério, né? Mas hoje tem os pilotos profissionais que trabalham com isso, só né, no caso, né? Eles têm horas de voo. 10 mil horas, 20 mil horas. Você já tem isso? Eu tenho mais de 500. Mais de 500 horas. Mas nossa, é bastante experiência tempo, já, né? Porque tu disse que com 35 horas tu voou sozinho pela primeira vez, não, então... dá para dizer que é uma certa experiência. Não é, talvez não é tão ampla, mas já não é tão novato, digamos assim, né? Tu tem... o avião é teu com teus irmãos e teu pai, isso, né? Sim. Só você tem essa habilitação? Ou não, todos têm? Nós 4. Todos têm. Cara, e essa habilitação, ela serve para você pilotar qualquer tipo de avião ou ela tem categorias? Tem várias categorias. Cara, a aviação... Pensa uma coisa que não existe alguma coisa assim que é falho. Tudo é pensado e perfeitamente organizado. Uhum. Então, assim, por exemplo, a minha carteira, eu só posso fazer voo particular e aviões, seja tantos lugares que for, mas só um motor. Uhum. Entendi. Tem que ser monomotor. Só um motor. Se eu quiser fazer bimotor, é outra habilitação. Aí tem que... Se eu quiser fazer IFR, que é voo por instrumento, é outra habilitação. Se eu quiser fazer o ICAO, que é o inglês, que o inglês é a língua oficial da aviação internacional, aí eu posso ir para outro país também. Uhum. Mas eu não tenho ICAO, não tenho IFR. Minha carteira é só para mim, aí, para minha família. Uhum. Né? Aí, então são voos particulares, Sim. né? O avião que tu tem hoje, qual que é não sei se é a autonomia que chama, mas a distância, o range que tu consegue pilotar ele, né? Ele tem autonomia de 4 horas e meia. 4 horas e meia, isso leva para onde? Dá para ir até Corumbá, Mato Grosso, Bonito ali. Caramba, já foi? Eu fui até Campo Grande já. Meu irmão foi até Bonito. A minha terra natal. É? Campo Grande eu já fui. Acho que foi minha perna mais longa que eu fiz. Legal. Mas antes de você decolar, no caso, você tem que saber onde que você vai chegar. Ter o plano de voo, né? Tem que ter o plano de voo para todas essas situações. Planejamento. Ou você pode decolar e voltar no mesmo lugar. Mesmo assim, tem que ter o plano Primeiro, de voo. não tem por que você decolar e voltar se você tem o planejamento bem executado, né? Por exemplo, assim, primeiro de tudo, é a meteorologia. Para nós é a meteorologia. Se a meteorologia for favorável, você olha ela de tempo em tempo, porque você sabe que você vai decolar aqui e vamos supor que vamos a Campo Grande. Nós vamos chegar lá daqui 3 horas, por exemplo, 2 horas e meia, 2 horas e 40. Então, assim, tem que estar limpo a todo esse momento, tenho que chegar antes do pôr do sol, eu vou olhar o vento, como é que tá. Às vezes eu pego um vento de cauda, dependendo do nível que eu tô. Então, é feito um planejamento, né? Passa plano de voo, tem que cumprir horário, chama o Centro Curitiba, chama controle, chama rádio, faz fonia na frequência livre. Sim. Tem todo o planejamento. Esses pousos e essas decolagens podem acontecer nos aeroportos comerciais também? Podem. Podem. Mas aí tem que... Mesmo processo. O processo ele é padrão. E os nossos aeroportos locais aqui, que não são comerciais? Então, hoje tem Concórdia, tem Joaçaba, tem também, né? Eles não têm como é que chama a pessoa que fica lá comandando em solo? O rádio. Vamos dizer... Tem pessoa em solo? Não tem, né? Assim, digamos assim, Concórdia e Joaçaba não tem nada. Chapecó, rádio. Florianópolis, torre solo, controle da torre, do solo, de cada nível tem um controle, entendeu? Então, por exemplo, assim, eu estou aproximando lá em Florianópolis, eu vou chamar o controle. Aí, estou no circuito de tráfego, vou chamar a torre, entendeu? Certo. E aí estou no solo, é outra frequência. Aí, digamos, eu estou em Concórdia, que não tem esse controlador de tráfego, é isso, né? E quero ir a Joaçaba, que também não tem. Aí é frequência livre. Certo. Aí tu tem que... Câmbio. Frequência livre, você faz a fonia para quem estiver ali por perto ouvindo. Certo. Não tem ninguém te controlando, é você com outro avião diretamente. Entendi. Aí nesses casos tem que ter um plano de voo
para terceiros, não necessariamente. Não, por exemplo, assim, depende do voo que você vai fazer. Existem voos de cidades, tipo assim, vamos imaginar, Concórdia e Joaçaba não precisa passar plano de voo. Entendeu? Uhum. E você vai fazer uma simples coordenada ali e vai Mas você tranquilo. possui o teu próprio daí, né? Sim, eu tenho o meu código, né, na ANAC, que eu tenho aplicativo que eu passo o plano daí. Certo. Uhum. Porque você precisa fazer esse plano próprio previamente, porque é diferente de você estar de carro, vou abastecer o carro e vou para tal cidade. Você tem que ter tudo isso calculado, Com certeza. Volume de Combustível, tudo. Uhum. Com certeza. E meteorologia, combustível, às vezes você tem que desviar uma formação, então você faz o cálculo. Eu já tive pernas aí que eu já sabia que eu ia ter que fazer um desvio de 50 milhas para a direita. E deu bem certo. Fiz o desvio e tal, cheguei no destino, né? Uhum. Você falou da autonomia, são 4 horas e meia em torno Isso. dessa aeronave que vocês têm. Mas dá mais alguns detalhes, assim, só a título de curiosidade, né? Por exemplo, quanto de combustível que vai no tanque, qual que é a velocidade que atinge? 224 litros. É 112, querosene, né? Nesse avião que a gente tem aí, de 4 lugares, vai 112 litros cada asa. Não é querosene porque não é motor a turbina, é motor a pistão. Então é AVGás o nome. A querosene é só para turbina. E onde é que encontra esse combustível, hein? Tem, na verdade tem só uma revenda no Brasil, acho que é em São Paulo, né? É só uma unidade. Você compra de lá, vem o caminhão, descarrega, tem um tanque em cada aeroporto. Nos querosene, aeroportos, então, são para aviões de maior porte, digamos. A querosene é para aviões a turbina. Tanto turbina turbohélice, que pode ser uma turbina acoplada numa hélice, uma hélice acoplada na turbina, ou um turbofan, que é um motor desses aviões comerciais, né? Sim. Então, fazendo um cálculo meio por cima, 200 e poucos litros, média de 3, 4 quilômetros por litro, mais ou menos. Tem que fazer o cálculo aí. Mas é por aí. Eu diria assim, é um Opala 6 caneco. Opala 6 caneco com só que anda os um pouco mais, né? Desajustado. E anda um pouco mais. E qual que é a velocidade, o que acontece? Cara? Você já andou de barco? Sim. O barco, você acelera, ele sofre para andar, né? Porque se tu para de acelerar, ele para. O carro, se você acelera numa reta e você para de acelerar, ele continua andando. E o avião e o barco, não. Se você para de acelerar, eles começam a se frear. Então, para você andar de avião ou de barco, você tem que estar sempre acelerado. E aí, o que acontece? O consumo é alto, né? Um motor 6 cilindros, acelerado aí em alta rotação. Tudo bem que está a 300 por hora, né? Mas está acelerado. A velocidade é essa, então? Média, sim. Velocidade o meu, pelo menos, é essa média aí. E referente a valores, cara, para fazer viagens assim, eu não sei se estipula por hora, por quilômetro, como é que funciona? Cara, assim, o nosso avião ele não tem uma manutenção muito cara, entende? Ele gasta, claro, mais que um carro. Só que se você analisar o benefício e... A logística e tudo, né? Porque você Tempo, tá na tua cidade. Eu quero ir pro litoral. Cara, em 1 hora você tá lá. Do jeito que você embarcou, você desce. Ou seja, você não desce... que viagem cansada. Do jeito que você embarca, você desce. Então, você tá aqui, você tá lá. Entendeu? É legal isso. Sim. Mas aí os custos, cara, só de combustível, uma viagem, por exemplo, de Concórdia a Itapema, a gente vai gastar aí 1.800 de combustível. Aí, ida e volta, só ida? Ida e volta. Aí tem custos operacionais, por exemplo, do aeroporto que você está pousando? Depende do aeroporto, sim. Eles cobram? Depende do aeroporto, sim. Esses aeroportos maiores, eles têm toda o pessoal que organiza o pátio, o pessoal que faz a fonia. Então, isso tudo é um serviço que custa, né? Dando sequência ao papo do avião, né? Tava tão legal que eu acho que, inclusive, na edição vocês vão saber ou não. A câmera acabou cortando ali a nossa conversa. Mas, então, para a gente, né, dar essa sequência nos ares, outro detalhe que eu quero saber. Tem a velocidade média, né? E tem o consumo médio ali.
isso vai variar muito conforme o clima, o tempo, O vento. O vento, né? O vento. O único fator aí é o vento. Uhum. Porque você tem vento de proa e vento de cauda, né? E vento de través que se anula, digamos assim. Mas o vento de cauda ele te empurra e o vento de proa ele te segura. Então o cálculo, você tem que analisar isso. Tem aplicativos que mostram a altitude que você vai e que vento que está lá. E a direção do vento. Uhum. Isso é um fator bem relevante na hora do planejamento, né? Qual que é a altitude de cruzeiro? Padrão que a gente voa 7,5, 8,5, 9,5. Pés? É. Isso, pés- 7.500 pés, 8.500, 9.500. Isso em metros dá o quê? Porque Vezes 0,3. Ponto 0,3. Dá Então, 1.000 Três- pés são 330 3 metros. É. quilômetros, né? Na média ali. Você falou Isso, 7,5, 8. isso. 7.000, é que assim, né? Isso é nível do mar. Sim. Sim. Então, você tem várias alterações de terreno. Por exemplo, de Concórdia para cá, sobe uns 1.500 pés por aí. Sobe o terreno. Uhum. Então, por exemplo, eu tô no 5, eu decolo lá no 2.500 pés. Se eu vim no 3.000 pés para cá, Tu vou subiu bater... só 1.000... Não, eu vou bater. Ah, É, sim, sim. Entendeu? Faz sentido. É, porque sai do buraco, né? Tem que... Entendeu? Então, isso tudo... Mas no avião tem o GPS que ele dá o nível do terreno. Uhum. Ele, por exemplo, assim... você tem Por exemplo, a nossa região não tem picos altos de montanhas, né? Agora você imagina lá na Cordilheira dos Andes, 10.000 pés, aquelas cordilheiras lá. Aí você tá lá voando e tal, cara, tu tá 10.000 pés, super alto, mas não para aquele lugar. Sim. Sim. Então o GPS do avião, ele te informa onde você pode bater, ou fica amarelo, fica vermelho a tela. Conforme o avião nem vai conseguir passar por cima, né? Se ele não, voa... Não, porque tem aviões que não conseguem subir. Quanto para você subir mais, porque a gravidade te empurra para baixo. Então você precisa mais motor para subir mais alto. E daí fica efeito ar também, né? Também. A gente voa, tipo, a nossa aviação é até 14.000 pés, né? Acima disso é espaço aéreo superior. Aí é só IFR, né? Que é voo por instrumento. Você não voa visual. Certo. Sim. Doideira. E no teu caso é visual, né? Então, por exemplo, dia em que inclusive acontece bastante na nossa região, né? Dia de neblina, essas coisas, cerração, não pode decolar, não pode voar. Depende, né? Com chuva, pode? E tem várias... assim, isso depende muito da proficiência de cada piloto também. Por exemplo, assim, eu vou decolar aqui, tem uma camada bem baixa, mas eu consigo furar ela e subir. E onde eu vou pousar, tá limpo. Então eu posso ir. Eu vou pegar uma chuvinha bem leve, mas eu tenho visual. Então eu também vou. Agora, o que a gente evita é não voar sem visual, né? Isso a gente evita. Quando o céu está bastante nebuloso, totalmente nebuloso, é possível voar? Depende do teto. Essa altura fica abaixo O que das acontece? nuvens? No verão, tem muitas nuvens no verão, né? Vocês podem ver, o inverno é uma beleza, mas no verão tem muitas nuvens. Geralmente elas estão lá 6, 7, 8 mil pés, elas começam para cima e vão até 15, 20 mil pés, algumas até 40. Então a gente às vezes tem que planejar, vamos por baixo, ou às vezes dá para ir por cima. Não é bom ir pelo meio, porque balança, né? Sim. Da turbulência. Pega mais turbulência, né? A gente costuma voar assim, sem perder o visual, né? E tem que ser o voo tem que ser de dia, não pode ser à noite por No fato meu caso, de ser sim. visual, né? Se eu quiser voar à noite, daí vai do equipamento que você está operando e da tua habilitação, né? Mas é possível. A minha habilitação permite eu voar num raio de 50 quilômetros do aeroporto onde eu decolo. Eu só posso decolar e pousar no mesmo aeroporto e voar num raio de 50 quilômetros de noite, a minha habilitação. Certo. Mas ela permite, então. Permite isso. Sim. Você comentou brevemente ali que a aviação é algo, né, extremamente seguro, que é muito difícil acontecer os erros, e quando eles acontecem, eles são amplamente estudados para que não ocorram novamente, né, Jean? Sim. Mas a pergunta que é clássica de fazer, né? Nesses casos, você já passou por algum medo, algum perrengue, alguma coisa durante... Nunca.
Nunca. Uhum. Nunca passei por nada, nunca tive uma falha de motor, uma perda de tela, nada. Nunca nada. Nunca peguei um passarinho, nada. Uhum. Então, assim, o que acontece? Na nossa aviação, os índices de acidentes são maiores. Por quê? Porque, cara, eu tenho que apertar o cinto dos passageiros, colocar, às vezes, o fone de ouvido neles, eu tenho que guardar as malas no bagageiro, eu tenho que tirar o avião do hangar. Agora, você imagina um piloto comercial que chega lá, quase não fala com ninguém, entra na cabine, o avião já está abastecido, já está checado. Ele só tem que fazer o que ele... Só pilotar. Pouca coisa, entendeu? A gente não, a gente faz tudo. Às vezes tá ali, daí tem um filho... Eu já decolei várias vezes com o filho chorando. Então, pousei com o filho chorando, às vezes. Então, tá tudo ali. Vai cair, pai. Não. Você tá aqui, você tem as pessoas do teu lado e atrás. Daí o Sim. voo comercial, não. Existe uma porta, você Isolado, não tem né? contato. Cara, eu diria que há mais imprudência na aviação particular, porque, mas também tem esses fatores que às vezes contribuem, né? Então, o que eu digo, assim, sempre se concentrar ao máximo, não querer fazer com pressa, entendeu? Antecipar, planejar. O planejamento é essencial, porque quando você pega o avião, tira ele do hangar, quer sair rápido, você já não planejou direito o teu voo. E aí começa, entendeu? Aí E lá você em cima esquece não uma pode ter erro, coisa, esquece uma coisa. Às vezes você não checa o que tem que checar certinho. Então isso eu nunca tive nenhum problema porque eu levo isso como princípio, né? Fazer um voo tranquilo. Às vezes acontece de estar com o nenê chorando, mas eu me fecho ali, eu corto os áudios deles ali e foco no que eu tenho que fazer, né? Sim. E tu mesmo disse que as pessoas são muito mais próximas, né? Ficam juntas, literalmente juntas, né? Elas estão compartilhando o problema contigo. Sim. Você já carregou passageiros que têm medo de altura, ou na hora lá do voo se desesperaram? Como é que é o procedimento para isso, cara? Eu faço uma análise, assim. Tem gente que eu faço questão de não levar. Então, tem situações que o cara tem medo, nunca voa, beleza. Ele entra ali, geralmente ele fica quieto e não fala nada o voo inteiro. Geralmente, o cara que tem medo. Entendeu? Ele entra ali, ele senta, ele fica quietinho e não fala nada o voo inteiro. Nunca tive um problema secando assim. as mãos na calça. Né? Isso. Legal, né? Legal, acho que já rendeu um papo bem bacana aí pra gente ter esse primeiro contato, conhecer um pouquinho da tua história pessoal, profissional e do teu hobby, né? Que quase passou despercebido, né? Se a gente não puxa esse gancho aí da aviação, olha quanta história legal ia ficar para uma próxima. Não ia descobrir que além dos voos do empreendedorismo, tem os voos literais, né? Tem. Bacana, já. Cara, baita história. Obrigado de você ter aceito o convite para vir conversar com a gente aqui no... Eu que agradeço. No nosso podcast, né? Compartilhar essas histórias conosco. E a gente, né, deseja sucesso. Essa parte quem faz geralmente é o Jonathan, então eu vou deixar para ele, né? O protocolo é o mesmo, né? Entendi. Desejo de sucesso, né, Gia? Então, que vocês consigam, né, chegar aos locais que almejam e que não almejam ainda, que eventualmente vão acontecendo no meio do caminho, esses planos que vão se alterando, esses objetivos, né? Mas, de todo modo, aí, parabéns já por essa história construída até aqui, né? Do ZAT, né? Do empreendedorismo de vocês. Essa veia empreendedora que é de família já, você falou desde da época do teu avô ali, né? E que vocês estão levando isso com muito primor. Obrigado, Jefferson e Jonathan. Que nem eu falo, o prazer é meu de estar aqui, né? E compartilhando um pouco da minha vida, porque, cara, já teve alguns tombos aí, né? Muitas alegrias, muitas conquistas. E eu sempre digo assim, sempre um dia após o outro, cara. Então, assim, não dá um passo maior, também não fica parado, entendeu? E a gente já tem um pouco de conhecimento, entendeu? Já fez um pouco de tudo, dá para se dizer.
E eu sempre digo assim, cara, para trabalhar, porque eu acho que trabalho não mata ninguém, entendeu? Às vezes se torna uma diversão. Pelo menos eu não levo isso como um problema, o meu trabalho. Cara, abre as portas, né? E então eu acho assim, abre as portas até na tua vida pessoal, né? Além da profissional. Então, obrigado aí por Isso aí. vocês. Na verdade, assim, a gente passa a maior parte da nossa vida no ambiente de trabalho, né? Então, a gente tem que se sentir bem e fazer o ambiente ser bom também, né? Independente se você, no teu caso, é um empreendedor ou se você faz parte de um negócio de alguém como colaborador, né? Fazer aquele negócio com prazer, com vontade mesmo, porque é ali que você está tirando teu sustento, os teus... Com certeza. Onde vai Primeiro, onde você está trabalhando, você tem que... Se você não gosta de estar fazendo aquilo, então muda, entendeu? Não fica ali parado fazendo algo que você não gosta. Vai buscar outra alternativa, né? Tem Exato. tantas por aí, né? E esteja livre para se permitir fazer o que você gosta e com vontade. Uhum. Acho que aí é um princípio básico, né? Eu já passei vários setores dentro da empresa e, cara, eu nunca achei, tipo assim... Teve épocas que a gente levava bebida nos eventos, de fim de semana, à noite e tal. Foi um processo. É um processo que, naquele momento, a gente passou, era legal e tal. Só que são processos que tu vai passando, são fases que você vai passando dentro na tua carreira, que chega um momento que você chega lá em cima. Mas, tipo, foi passado por todas as fases. Uhum. Então, às vezes, você quer fazer tal coisa, cara, começa aqui, vai trabalhando que você vai conseguir. Exato, como tu mesmo disse, do negócio, né? Construindo degrauzinho por degrauzinho e subindo a escadinha. Acho que na parte particular também, né? De você tá construindo a tua escada dentro do lugar, do ambiente de trabalho. Então, legal. Jean, mais uma vez, muito obrigado, tá? Beleza. Obrigado mesmo. E a gente aí também agradece vocês que tiveram aqui conosco, né? Acompanhando mais esse bate-papo. A gente tem como objetivo que essas histórias engrandeçam, né, as pessoas que acompanham todo o episódio do Fala Mais, porque todo mundo tem alguma história legal para compartilhar e de toda a história a gente tira algum tipo de proveito, né? Seja na parte do entretenimento, de saber esses detalhes no caso da aviação, mas também na parte profissional ali de pegar algum insight e aplicar no dia a dia do ambiente de trabalho. Beleza, pessoal? Obrigado. Obrigado também às marcas parceiras, né? As lojas Quero, Cicobi Valcredsul, o Mercado Marini, a Vinícola Maier e também o Embutido Serrano. Gente, a gente se vê na próxima semana. Até lá.